Livro Contagem Regressiva, O Amanhecer de um Novo Tempo, de Alejandro Bulhon. Capítulo 3, Os Quatro Cavaleiros. Entre as muitas figuras que causam estranheza no Apocalipse, os quatro cavaleiros são uma das que provocam mais medo e espanto nas pessoas. Também é uma das profecias que mais alimentam a imaginação dos profetas do fim do mundo. Morte, espada, fome e peste são ingredientes úteis para levar desespero e pavor a pessoas já aflitas diante da violência de nossa sociedade. Mas o que realmente há por trás desses misteriosos cavaleiros? Como veremos a seguir, essa profecia faz parte de uma seção mais ampla do Apocalipse, que trata das diferentes fases da história cristã, nas quais podemos identificar um grande conflito entre Deus e Satanás, pelo destino eterno de cada ser humano. Além disso, apresenta a maneira como os cristãos reagiram às investidas do inimigo nesses diferentes períodos históricos. O livro com 7 selos. Antes de escrever sobre os cavaleiros, o apóstolo João narra sua visão sobre um livro selado. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: "Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?" Apocalipse 5, verso 1. A pergunta do anjo é importante porque o destino da humanidade está ligado a esse livro. João chorou ao observar que ninguém era digno de abrir o livro, até que ouviu um dos anciãos dizendo: "Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro." Apocalipse 5, verso 5. Jesus triunfou para dar fim ao conflito e ser o Senhor da história. É nesse contexto que, após a abertura dos primeiros 4 selos, surge respectivamente cada um dos cavaleiros do Apocalipse. Cumprimento histórico. Algumas seções do Apocalipse, como os 7 selos e as cartas às 7 igrejas, possuem características em comum. Os paralelos entre essas seções e os símbolos bíblicos associados a essas passagens indicam que o primeiro elemento de cada série de 7 se refere ao período apostólico, e o 7º ao período final da história desse mundo, culminando com a volta de Jesus. Essas evidências nos mostram que os selos deveriam ser entendidos como uma referência ao que deveria ocorrer entre o estabelecimento da Igreja e o retorno de Cristo. Em outras palavras, os 7 selos marcam o curso da história, revelando o que aconteceria com o povo de Deus desde a época do apóstolo até a manifestação gloriosa de Jesus. Assim, quando o 7º e último selo for aberto, o pecado e o mal chegarão ao fim, e Cristo voltará para buscar seus filhos que permaneceram fiéis a ele. O cavalo branco. Quando foi aberto o primeiro selo, apareceu um cavalo branco. O Apocalipse diz que o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Capítulo 6, verso 2. Essa descrição revela a pureza representada pela cor branca e o poder de conquista do Evangelho diante do paganismo no início da Igreja, representado pela coroa de vitória. A figura do cavalo branco nos revela como foi inicialmente conduzida a Igreja de Jesus. Aquele foi um período de guerra entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira e a falsa adoração. A Igreja foi cruelmente perseguida por não aceitar se inclinar diante de César, que reclamava a adoração para si. Você pode imaginar quem estava por trás de César, não é mesmo? A Igreja também foi duramente perseguida por sua fidelidade à palavra de Deus. Apesar de toda a fúria desatada contra o povo de Deus naquele período, a Igreja se manteve fiel nos 2 pontos críticos, a adoração e a obediência. Foi uma Igreja vencedora que fez estremecer o inimigo com sua doutrina pura e seu espírito de evangelização. Essa descrição, portanto, se refere ao primeiro século, enquanto os fundamentos da verdade do Evangelho ainda eram preservados. O cavalo vermelho. Ao abrir-se o segundo selo, diz o texto bíblico que saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Capítulo 6, verso 4. O cavalo vermelho revela repressão, discórdia e controvérsia. Vermelho é a cor do sangue, e por esse motivo muitos estudiosos da Bíblia
relacionam esse período com a época de perseguições extremas que a Igreja atravessou sob a mão dos Césares. No entanto, o texto bíblico também afirma que as pessoas se matavam umas às outras, o que parece indicar um conflito interno. Ou seja, algo que ocorreu no interior da própria Igreja, tendo como protagonistas os próprios cristãos. Infelizmente, em seu afã de evangelizar o mundo, a Igreja começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gentios, gregos e romanos, por exemplo, se uniram à Igreja sem ter abandonado seus velhos costumes e doutrinas. Ao agirem dessa forma, imperceptivelmente contaminaram a doutrina bíblica que se mantivera tão pura até então. Assim, o cavalo vermelho e seu cavaleiro representam, de modo geral, a Igreja do segundo século ao início do quarto século. Nesse período, ela foi duramente perseguida pelo Império Romano, mas enfrentou também seus desafios internos, um afastamento da simplicidade evangélica e a aceitação de doutrinas e conceitos de origem pagã. O cavalo preto. Depois de o terceiro selo ser aberto, João diz: Então olhei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Apocalipse 6, verso 5. A cor preta fala por si mesma. É a antítese do branco. Se o cavalo branco simboliza o período de pureza da igreja, você pode imaginar o grau de degradação representado pelo terceiro cavaleiro. Essa é a igreja que se estende do início do quarto século até o começo da Idade Média. Um dos principais marcos desse período foi a conversão de Constantino. Ao se tornar cristão, o imperador pôs fim às perseguições sistemáticas que a igreja havia sofrido desde o primeiro século. Entretanto, ele também levou para a igreja o domingo como dia especial de adoração. Os cristãos nunca se atreveriam a adorar o sol, mas fizeram uma pequena concessão ao adorar a Deus no dia dedicado a essa estrela. Quase nada, você percebe? O sábado foi considerado apenas um detalhe. O importante era adorar o verdadeiro Deus sem dar muita atenção ao dia de guarda. Dessa maneira, o inimigo conseguiu corromper o quarto mandamento da lei de Deus. Ao se tornar posteriormente a religião do império, o cristianismo viu um aumento significativo do número de membros. Havia igreja nas metrópoles da época que passaram a ocupar antigos templos pagãos. A quem eles deveriam obedecer? Tinha que haver um líder. Como Jesus não está mais presente, alguém deve assumir a liderança de Israel, pensavam alguns. E o mais natural é que fosse o bispo de alguma das igrejas existentes. Mas quem? Se Roma era o poder político que dominava o mundo, seria lógico que o bispo de Roma passasse a ter o comando da cristandade. Gradativamente, mais do que liderar a igreja, ele também conquistou grande autoridade sobre questões políticas. Por fim, com a queda do Império Romano, a única autoridade que permaneceu foi a do bispo da Igreja de Roma, antiga sede do poder político. O poder desse líder religioso não era apenas espiritual, era também político e social. Depois de o apóstolo João ver o cavaleiro montado no cavalo preto com uma balança na mão, ele ouve uma voz dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Apocalipse 6, verso 6. Essa era a quantidade mínima para a sobrevivência de uma pessoa nos tempos antigos. Geralmente a ração que um soldado ou um escravo recebiam. No entanto, o valor de 1 denário era bem superior ao preço daquela ração. Isso simboliza a opressão, exploração e a fome a que o povo estava sendo submetido. Quer dizer que os líderes da igreja do período representado pelo cavalo preto se caracterizariam por promover fome espiritual, escondendo o povo do pão da vida, que é a palavra de Deus. O inimigo mais uma vez estava agindo ao seu propósito. Mas quando apareceu o cavalo preto, a voz disse: Não danifique o azeite e o vinho. O que significa isso? Significa que, apesar de o povo ser privado do acesso à palavra de Deus, ainda teria a ação do Espírito Santo representada pelo azeite. E mais, significa que haveria um grupo fiel, um remanescente que, apesar de tudo, permaneceria firme em favor dos ensinamentos divinos e adorando unicamente o Deus Criador dos céus e da terra. O cavalo amarelo. Na abertura do quarto selo, João declara: Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar à espada, pela fome,
com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6, verso 8. A visão simboliza o período no qual se consumou a degradação da igreja. Essa degradação teve início no tempo simbolizado pelo cavalo vermelho, acentuou-se no período representado pelo cavalo preto e se tornou terrível nos dias do cavalo amarelo. A igreja pura que Jesus estabeleceu e que os apóstolos e os primeiros cristãos mantiveram incontaminada durante o primeiro século foi se corrompendo lentamente. E ao chegar à Idade Média, a igreja já não era nem a sombra do que fora quando fundada por Jesus. Nesse período triste da igreja, os filhos de Deus, guiados por seus líderes, afastaram-se completamente dos ensinos da Bíblia. Por isso, trata-se de um período escuro. À medida que crescia o poder do líder da Igreja de Roma, as trevas se tornavam mais densas. A fé e a obediência passaram de Cristo, o verdadeiro fundamento, para um líder humano. O Evangelho era perdido de vista enquanto as formas de religião se multiplicavam. Longas peregrinações, obras de penitência, adoração de relíquias, construção de templos ou imagens, doações de grande quantidade de dinheiro para a igreja. Tudo isso era exigido dos fiéis para aplacar a ira de Deus. Onde estavam os fiéis cristãos que foram perseguidos por causa da palavra de Deus? Onde estavam aqueles que pagaram com a vida a ousadia de obedecer à ordem divina que diz: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Os pretensos líderes cristãos desse período tinham mudado os mandamentos de Deus sob a alegação de que a igreja tinha poder para fazê-lo. Questão de vida ou morte. Graças a Deus, ao longo da história sempre houve um remanescente fiel. Pessoas muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, que continuaram adorando o único e verdadeiro Deus e obedecendo fielmente a sua palavra. Durante a Idade Média, muitos cristãos sinceros se escondiam nas covas e montanhas para permanecerem leais ao Senhor, sem sofrer a terrível perseguição do poder que, em nome de Deus, queria obrigá-los a desobedecer à palavra divina e adorar seres humanos. Hoje não é diferente. Ainda existe um remanescente fiel, e o Apocalipse o identifica de forma clara, como veremos no próximo capítulo. Para saber mais, você pode acessar o QR Code que está na tela. Nos encontramos no próximo capítulo.